Obrigado a todo mundo que está aqui. Espero que todo mundo consiga me ouvir bem. Eu sou o Hugo Mota, estou organizando e vou apresentar, organizando junto com o Marciano e Rafael, esse encontro, do encontro mais normal do GPFIL. E eu vou apresentar aqui meu projeto de doutorado, pelo menos a versão atual dele, que talvez seja a primeira versão dele. Essa apresentação vai seguir uma ordem que é a seguinte, né? Primeiro, eu vou apresentar o projeto para vocês, de acordo com esses slides, e vão ter um espaço para perguntas, para sugestões, para contribuições e observações em geral. E depois, isso vai demorar mais ou menos uma hora e meia, e depois, quem quiser ficar mais tempo, a gente pode conversar um pouco sobre os bastidores de fazer um projeto de doutorado. Então, eu vou tentar mostrar as versões que eu já fiz desse projeto e tentar comparar uma coisa com a outra e mostrar por que foi que eu mudei algumas coisas já e também algumas características específicas de um projeto que você vai submeter para um edital e poderia ser diferente por conta de outro edital. Então, existem aqui algumas peculiaridades que são devido ao edital que eu estou submetendo. Então, esses detalhes, assim, essas coisas que talvez possam ser interessantes para algumas pessoas, a gente conversa depois dessa apresentação mais tradicional. Bom, começando agora, 10h15. Se Marciano, por favor, puder cronometrar aí o tempo que ele falou que ia cronometrar, eu agradeço. Bem, a apresentação, já mudei o título, inclusive, que está no cartaz de divulgação, o nome acho que é uma abordagem relativista ao paradoxo do desacordo profundo. Eu decidi mudar somente por uma questão estética, porque eu achei que ia ficar mais bonito assim, um paradoxo do desacordo profundo, uma abordagem relativista epistêmica. Vamos prosseguindo. Eu sou Hugo Mota, como eu já falei, meu orientador é o professor Marcos Silva, no caso, meu orientador do mestrado. Ele também está colaborando comigo bastante na organização desse projeto. A estrutura da apresentação vai ser a seguinte. Primeiro, eu vou fazer uma introdução ao projeto e também uma introdução para os dois temas principais do projeto, que são desacordo profundo e relativismo epistêmico. Depois dessa apresentação, que eu espero que seja clara e simples, eu vou já entrar no problema do paradoxo do desacordo profundo. Esse vai ser o último capítulo da minha tese, de acordo com o meu planejamento. Mas eu já vou aqui mostrar para vocês a argumentação que eu tenho para tentar defender essa maneira de lidar com o paradoxo do desacordo profundo. Primeiro eu vou apresentar o paradoxo usando essa analogia com o Quine, um texto do Quine sobre um problema que lógicas rivais enfrentam quando tentam dialogar. Eu vou tentar fazer uma analogia, em vez de ser lógicas rivais, vão ser sistemas epistêmicos rivais. Então, de acordo com o lema do Quine, eu chamo essa seção de Change the Epistemic System, Change the Subject. Mantive em inglês só porque eu achei que ficava melhor do que traduzir. Talvez perdesse um pouco o contato com o Quine. Depois eu vou tentar motivar o relativismo epistêmico como uma boa maneira, uma boa ferramenta de resolver esse paradoxo. E também uma maneira de relacionar muitas coisas, né, na verdade. Não só resolver, porque talvez eu não consiga resolver, mas é uma boa maneira já, a princípio, eu posso dizer, de relacionar muitos temas dentro desse tópico do desacordo profundo. Por fim, eu vou tentar defender aqui rapidamente. Na verdade, não vou defender, eu vou mostrar o que é a minha hipótese e vou tentar explicar para vocês, através de alguns exemplos, por que eu acho que faz sentido essa tese, que eu chamo de tese da continuidade entre desacordos superficiais e desacordos profundos.
e qual é o motivo de eu usar, qual é a função que essa tese deve cumprir para lidar com esse paradoxo. Né? Depois eu vou fazer algumas considerações finais, que são uma espécie de... eu não sei como é que fala isso em português, um call to arms para a epistemologia social, uma chamada para a epistemologia social, uma provocação, talvez, seja o que eu quero dizer. Bom, a introdução. O que é um desacordo profundo? Quem já assistiu algumas apresentações minhas de outras vezes, talvez já esteja familiar com esse termo, né? Mas, de qualquer modo, vou apresentar novamente. Ao contrário do que se poderia pensar, ao contrário do que se poderia esperar da interação entre animais políticos racionais, em vez de se alcançar acordos a partir de um processo argumentativo, muitas vezes o que temos é um desacordo difícil de lidar. Seja porque os interlocutores já entram no debate com o intuito de saírem vencedores a qualquer custo, seja porque foram ensinados a pensar de maneiras incompatíveis, seja porque simplesmente ainda não conseguiram chegar a um acordo. Uma coisa parece, para mim, certa. A discordância é um incontornável fato da vida. Pode ser incontornável, por ser incontornável, torna-se importante a tarefa de entender e lidar com este fato. Pode-se dizer, inclusive, que esta seria uma tarefa social, na medida que é responsabilidade de agentes linguísticos que vivem em uma sociedade. Então, entender e lidar com discordâncias, com desacordos, eu estou considerando que é uma tarefa social, uma tarefa de todos nós, porque todos nós enfrentamos isso na nossa vida, em sociedade. Sendo esse o caso, então, pretendemos aqui tratar de um tipo específico de desacordo, o qual possui notável importância epistêmica, que são os desacordos profundos. Em poucas palavras, trata-se de uma situação na qual dois indivíduos entram em conflito acerca de coisas tão significativas para suas vidas que nenhum deles se permite abandonar sua posição inicial. Exemplos desses desacordos não são óbvios, o que pode levar a pensar que desacordos profundos não existiriam, ou ao menos seriam um fenômeno raro. Ainda assim, epistemólogos interessados em compreendê-los procuram por exemplos em temas do âmbito ético-político. Assim, debates sobre negacionismo científico, negacionismo histórico ou conflitos culturais e religiosos podem ser candidatos a serem considerados profundos. Então, aqui eu coloco vários exemplos entre parênteses, né? Mas, para poder ilustrar melhor isso, eu vou usar um exemplo que eu chamo de conflito entre vizinhos. O conflito entre vizinhos se dá da seguinte maneira, né? Silas M. é um evangélico criacionista que acredita que, alfa, a Terra tem no máximo 6.000 anos de idade, beta, há uma teoria conspiratória que pode ser tomada como evidência para explicar o motivo dos cientistas estarem nos enganando esse tempo todo sobre a verdadeira idade da Terra. Então, Silas, ele mora num dado condomínio e ele acredita nessas duas coisas. Essas duas coisas são muito importantes para a vida dele e para a maneira que ele age no mundo, com os outros. Então, Silas também rejeita a teoria da evolução e a cosmologia contemporânea, citando leituras literais da Bíblia para justificar isso. Ele fala, sua negação das escrituras é injustificada. Mas também nesse condomínio temos o vizinho de Silas, que é o George M., e George é um defensor do novo ateísmo. Portanto, ele necessariamente precisa negar a alfa e beta. George rejeita as visões religiosas e criacionistas de Silas e afirma que a Terra tem muito mais de 6.000 anos. Ele diz, sua negação da geologia e da biologia evolutiva é injustificável. Então, pronto, temos esse conflito. Aparentemente pode ser só um conflito normal entre vizinhos, mas eu vou tentar mostrar que tem uma girada interessante aqui. Tem uma coisa que é diferente do desacordo comum. Antes de qualquer aprofundamento, no entanto, em alguma abordagem sobre desacordos profundos, é possível aqui já identificarmos, a partir desse exemplo,
uma característica intrigante. Os vizinhos parecem possuir convicções contrárias acerca de algo importante para o modo como eles, seres humanos habitantes do planeta Terra, entendem, agem e vivem no mundo, a saber, a própria existência da Terra. Eles têm convicções discordantes, contrárias, sobre a existência da Terra. Então, para esquematizar isso e ficar mais fácil para o futuro, quando eu for referenciar de novo esse exemplo, eu vou... deixa eu ver se eu consigo... Aqui. Eu vou chamar isso aqui de SMS, Sistema Epistêmico de Silas, onde a gente encontra duas crenças, ou duas convicções, alfa e beta, que são as que eu mostrei anteriormente. E aqui é o sistema epistêmico GMS, do George, em que a gente encontra pelo menos duas convicções, né, a título de esquema aqui, de representação, que são exatamente a negação de alfa e beta. Isso aqui é um esquema para mostrar que eles possuem sistemas epistêmicos com convicções contrárias. Bom, esses desacordos certamente não são novidade na história da espécie humana. Porém, foi Robert Vogelin quem pela primeira vez o chamou de profundos. Em Logic of the Deep Disagreements, um texto publicado em 1985 e depois republicado em 2005 na revista Informal Logic, Robert Vogelin, influenciado por Wittgenstein sobre a certeza, uncertainty, ele discute sobre algumas crenças as quais encontram-se no pano de fundo não mencionadas e fornecem a estrutura no interior da qual as razões podem ser dispostas. Então, esse texto do Vogelin, nesse texto ele discute sobre essas crenças que possuem essas características específicas. Então, de acordo com Vogelin, esse desacordo profundo acontece quando procede de um conflito entre essas crenças especiais, que ele caracterizou anteriormente como fazendo parte de um pano de fundo e não sendo mencionados no dia a dia, né? E ele chama essas crenças de framework propositions, ou proposições estruturantes. Mas para chegar nisso, Vogelin assume que para que uma troca argumentativa seja normal, é necessário que existam procedimentos compartilhados para resolver desacordos. Num conflito comum, a gente precisa, para poder resolver esse conflito, ter procedimentos que as duas partes concordam e seguem para poder resolver, senão vai acontecer o que a gente vai ver agora. Assim, Vogelin defende que a linguagem do argumento tem sua aplicação primária no contexto de trocas argumentativas normais ou quase normais. Por conseguinte, participar de uma troca argumentativa pressupõe um plano de fundo de compromissos compartilhados. Ou seja, numa situação normal, entre duas pessoas em conflito, conversando, a gente precisa supor que existe um acordo entre os procedimentos compartilhados entre eles para resolver aquele desacordo, e isso só pode ser o caso se houver também um pano de fundo compartilhado entre os dois. Os dois possuem, pelo menos, alguns compromissos de pano de fundo que são comuns. Portanto, a possibilidade de uma troca argumentativa genuína depende do fato de que juntos nós aceitamos muitas coisas. Surgem, no entanto, importantes perguntas. Mas se os argumentos pressupõem esse rico pano de fundo de concordância, como desacordos sequer surgiriam? E que trabalho restaria para a argumentação? Sabe, se a gente pressupõe já tem como pressuposto vários compromissos compartilhados entre nós, então talvez nem surgiria desacordo, se esse é o caso, né? Já que a gente já concordaria com muita coisa. Bem, o que acontece com argumentos quando o contexto não é normal e nem é quase normal? Em Vogelin, respondendo essas perguntas, afirma que, na medida em que o contexto argumentativo se torna menos normal, a argumentação se torna impossível. As condições para a argumentação não existem. Ele diz que a linguagem do argumento pode persistir até, mas ela se torna inútil, pois faz um apelo a algo que não existe.
um pano de fundo compartilhado de crenças e preferências. Aqui, desejo falar sobre desacordos profundos. Então, o ambiente inaugurado pelo Vogelin é esse, em que os desacordos profundos são desacordos nos quais os participantes não possuem sequer um acordo sobre como resolver o desacordo, ou seja, quais procedimentos, quais meios eles poderiam usar para poder tentar, pelo menos, resolver, ou pelo menos conversar, talvez. Esse vai ser o problema. Bem, a interpretação dos desacordos profundos proposta por Vogelin é atualmente chamada de pessimista, no sentido de não suportar a resolução racional de um desacordo profundo. Vogelin fala, no fim das contas, nós deveremos dizer a verdade. Há desacordos, às vezes, sobre questões importantes que, por natureza, não estão sujeitos à resolução racional. Essa também parece ser a visão de Wittgenstein, em Sobre a Certeza. Wittgenstein lá fala no parágrafo 611, onde realmente existem dois princípios que não podem ser reconciliados um com o outro, então cada homem declara o outro tolo e herege. Então, para a gente relembrar aquele esquema, o que está acontecendo aqui é que temos aqui o sistema de Silas e o sistema de George, os dois participantes desse desacordo profundo. Se a gente tem uma visão pessimista, então eles vão tentar, a nossa leitura vai ser que eles vão tentar entrar num diálogo, que é representado por essa seta aqui que vai e vem, mas eles não vão conseguir, não vai haver diálogo. Por quê? Porque o que vai acontecer é que quando eles forem tentar conversar, a gente poderia imaginar que eles vão tentar encontrar esses compromissos compartilhados que deveriam existir entre eles, né? Entre os sistemas epistêmicos. Se a gente leva em consideração que um contexto de argumentação normal é aquele que existem compromissos compartilhados no pano de fundo, então o que significa isso? Significa que existem crenças ou comportamentos ou convicções que devem pertencer tanto no sistema epistêmico de um quanto para o sistema epistêmico do outro. Mas o que vai acontecer na visão pessimista é que quando eles buscarem por esses compromissos compartilhados, o que vai ser encontrado vão ser infinitas crenças. Esse aqui eu estou exagerando, mas não necessariamente precisa ser infinitas, né? Mas a título de representação, eles encontrariam infinitas crenças do qual o outro negaria. Então, Silas possui infinitas crenças de cunho religioso e sobre a vida a partir dessa perspectiva dele religiosa. E o George nega todas essas por conta da maneira que ele vê o mundo. Então, a gente poderia dizer que não existe possibilidade de resolução racional para esse desacordo e que, na verdade, o que iria acontecer é que o Silas ia chamar o George de herege e o George ia chamar o Silas de tolo. Essa aqui é uma fórmula que eu vou mais para frente relembrar, é só para dizer que SMS possui crenças tal e GMS possui crenças que negam as outras. Portanto, o resultado disso é que não existe desacordo. Desculpe. É que não existe possibilidade de resolução racional para o desacordo. Bem, contra essa proposta do Vogelin, que eu estou chamando de proposta inaugural, alguns teóricos do desacordo profundo rejeitam o pessimismo, afirmando que esta seria uma consequência intolerável. Isto é, eles acreditam que certamente esses desacordos devem poder ser resolvidos ou respondidos racionalmente. Hanali, por exemplo, nesses dois artigos, ele argumenta que o pessimismo só surge na leitura de Vogelin por conta do seu viés wittgensteiniano.
Bom, esse exemplo aqui é basicamente duas pessoas discutindo sobre aborto, né? Um é pró-vida e outro é pró-escolha. E aqui eu tentei caracterizar a visão de mundo de cada uma a partir de algumas crenças que elas têm, somente para título de ilustração de como esse debate é tão, vamos dizer assim, importante para a vida das pessoas. O que está em jogo são princípios importantes significativos para a vida dessas pessoas, de modo que um desacordo desse tipo talvez possa ser considerado profundo. Esse aqui é o exemplo que eu chamo do Eduardo contra Greta, né? É basicamente uma pessoa que, vamos dizer assim, acredita em certas teorias da conspiração, né? Eduardo ele afirma que os cientistas que alertam sobre o aquecimento global são tendenciosos, e ele nega o derretimento das calotas polares e o crescente aumento da temperatura terrestre, porque na verdade tudo isso são fake news e campanhas de desinformação para afetar o governo do seu pai. E em contrapartida temos também a Greta, que é uma estudante que acredita nos seus professores e também no método científico, e por isso ela confia, né, ela é capaz de confiar nas previsões trágicas feitas pelos cientistas ambientalistas. Então, Greta, na verdade, ela luta a favor da preservação ambiental e da diminuição da emissão de gás carbônico na atmosfera. Então, ela enfrenta os negacionistas climáticos. Bom, rapidamente vou caracterizar o que eu estou chamando de relativismo epistêmico. Mais uma vez, eu não mencionei isso nessa apresentação, mas existem várias versões de relativismo e várias versões de relativismo epistêmico. O que eu vou mostrar para vocês são 3 pressupostos que podem ser assumidos ou não por uma versão do relativismo epistêmico. Eu diria que, na verdade, todas as versões deveriam assumir pelo menos esses 3 pressupostos. Mas existem também outras versões, outros relativismos epistêmicos que assumem mais pressupostos do que só esses 3. O primeiro seria o da dependência do sistema, no qual o status epistêmico de uma crença, seja ela justificada ou não, não é uma propriedade intrínseca à crença, mas esse status epistêmico depende do sistema epistêmico daquele que acredita. Essa é muito importante porque mostra que não tem como uma crença ser verdadeira ou falsa, independente do sistema no qual ela está inserida, né? Então, o segundo pressuposto é o da variabilidade do sistema. Basicamente, ele fala que existem sistemas epistêmicos diferentes e eles variam de cultura para cultura, ou mesmo até dentro de culturas únicas de uma época histórica para outra. Então, o sistema epistêmico de uma pessoa que viveu no Brasil em 1500 é diferente do sistema epistêmico de uma pessoa que vive no Brasil em 2020, não 2021. Pelo menos deveria ser, né? Uma pessoa que está em 2020 vivendo como se estivesse em 2500 é uma pessoa, vamos dizer assim, que está atrasada, talvez. Bom, a igualdade do sistema é o terceiro pressuposto, que talvez seja o mais importante para a minha motivação de usar o relativismo epistêmico, é de que não existe sistema epistêmico superior a outro. Então, por mais que eu mostre esses sistemas epistêmicos que aparentemente estou querendo dizer que um é superior ao outro, por exemplo, esse do Eduardo seria inferior ao da Greta, não é isso que eu estou querendo afirmar, porque eu estou tentando assumir esse pressuposto da igualdade do sistema. Então, o que vai ser diferente entre os sistemas epistêmicos não é que um é superior ao outro, porque para um ser superior ao outro deveria haver um ponto ou um sistema de fora desses dois sistemas
que abarcaria eles e seria capaz, então, de ser usado como critério para decidir qual é melhor e qual é pior. E isso não é algo que eu pretendo assumir. Bom, vamos agora entrar na parte mais importante, que é o paradoxo do desacordo profundo. Bom, nós estabelecemos como principal problema desse projeto o paradoxo do desacordo profundo. E ele é elaborado de modo análogo ao desafio Change the Logic, Change the Subject, de Quine, no livro dele Philosophy of Logic, quanto à possibilidade de diálogo entre lógicas rivais. Bom, o paradoxo pode ser descrito do seguinte modo. Por partirem de sistemas epistêmicos distintos, os participantes de um desacordo profundo estariam apenas aparentemente em um diálogo, isto é, estariam falando sobre assuntos diferentes usando palavras similares, não havendo, portanto, desacordo algum. De modo mais específico, a gente pode encontrar duas maneiras de responder a esse paradoxo, né? E, ou melhor dizendo, duas maneiras de responder a esse problema e o que vai... E a consequência dessas posições é o que vai trazer o paradoxo. Então, a primeira opção é A. Ou assumimos que deve haver algo em comum entre os sistemas epistêmicos, ou seja, a gente poderia assumir uma posição otimista, né? Existe algo em comum entre os sistemas epistêmicos. Isso nos leva à hipótese de que, na verdade, existe um hipersistema no qual os dois sistemas em conflito estão inclusos. Então, uma representação, de acordo com aquele exemplo, temos aqui esses dois sistemas epistêmicos, SMS e GMS. Se a gente considera que deve haver algo em comum entre esses sistemas epistêmicos, na verdade, a gente está assumindo a hipótese de que existe um hipersistema SM, GM, no qual SM, S e GMS estão inclusos, né? E é assim que acontece o diálogo. A outra opção é de a gente assumir que não deve haver algo em comum entre os sistemas, o que nos leva à hipótese de que o resultado de um desacordo profundo, na verdade, seria uma ruptura comunicacional. Então, mais uma vez, temos aqui os dois sistemas, sendo que, na verdade, por a gente considerar que não tem nada em comum entre os sistemas, na verdade, a gente está pensando na hipótese, está levando em consideração a hipótese de que o que está acontecendo é uma ruptura comunicacional. Então, não existe nem sequer um reconhecimento de que os dois são sistemas epistêmicos. Esse aqui não consegue reconhecer esse, e esse não consegue reconhecer o outro. Eu estou tentando demonstrar isso a partir dessas formas geométricas diferentes. Então, as pessoas sequer estariam conversando. Elas não seriam capazes de ter um diálogo. Qual é o resultado paradoxal disso, né? No fim das contas, as consequências das duas alternativas parecem ser a mesma. Quando há um desacordo profundo, na verdade, não há desacordo nenhum. Porque se a gente assume que há, então não há desacordo, porque os dois sistemas, em verdade, são parte de um sistema mais amplo. E se assumimos que B, então também não há desacordo, pois sequer haveria comunicação entre as pessoas. Então não tem como ter desacordo se as pessoas não conseguem falar com a outra. Não sei se ficou claro, mas é realmente um paradoxo muito sério. A ponto de que, se a gente não tem uma resposta a esse paradoxo, não tem como a gente tratar de desacordos profundos, não tem como a gente falar que existem esses desacordos. Então, agora eu vou motivar o relativismo epistêmico para dentro dessa discussão sobre desacordos profundos. Se os desacordos profundos forem definidos como conflitos entre princípios estruturantes ou fundamentais que constituem diferentes sistemas epistêmicos, parece então ser relevante indagar sobre os pressupostos e compromissos epistemológicos dos teóricos dos desacordos profundos. Então, no que tange à delimitação dessa pesquisa, buscamos compreender até que ponto assumir uma perspectiva relativista epistêmica é necessária para aquele que queira tratar desse fenômeno. Então, preliminarmente, parece-nos que, para o caso do otimista,
não existiria muita necessidade de um compromisso com o relativismo epistêmico. Afinal, ele prevê que o estabelecimento de um diálogo racional entre os indivíduos seria possível, já que mesmo com as diferenças entre os sistemas epistêmicos, existiria ainda assim um pano de fundo compartilhado em algum grau. Aqui eu estou deixando em aberto como o otimista iria resolver o paradoxo. Existem algumas tentativas de lidar com isso, mas eu não vou agora tratar delas. Eu vou simplesmente dizer que o otimista parece que está bem encaminhado, vamos dizer assim. Mas, no caso do pessimista, né, analisar e compatibilizar os sistemas epistêmicos conflitantes seria impossível, pois as convicções fundamentais mencionadas pelas partes representariam somente uma fração das convicções, crenças, hábitos e modos de agir que estariam em jogo no desacordo. Então, só para relembrar essas fórmulas, no caso do otimista, existe um ponto em comum, no caso do pessimista, não existe ponto em comum. Bom, em outras palavras, a busca, né, do pessimista pelas razões que justificariam essas convicções nos levaria a descobrir uma grande e complexa rede de crenças e comportamentos interligados entre si, organizados de modo a impedir que pudéssemos tratar de cada crença ou ato individualmente, inviabilizando o diálogo argumentativo racional e impedindo que exista qualquer grau de compartilhamento de pano de fundo entre os indivíduos. Acreditamos, portanto, que as razões para que alguém se posicione enquanto pessimista sobre os desacordos profundos são similares às razões para se comprometer com pelo menos os 3 pressupostos de relativismo epistêmico anteriormente expostos. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é, parece que um pessimista, ele por mais que chegue nesse problema, nessa aparente ruptura comunicacional, ou então, de fato, uma ruptura comunicacional, ele persiste sendo pessimista por conta dos pressupostos relativistas que ele assume. Essa é uma hipótese minha. A outra hipótese é que nós acreditamos que, ao utilizarmos ferramentas oferecidas pelo relativismo epistêmico, seria possível assumir B, ou seja, que não existe um ponto em comum entre os sistemas epistêmicos das pessoas que estão no desacordo profundo, mas sem que isso não necessariamente nos leve a uma ruptura comunicacional, o que faria com que não existisse desacordo profundo. A gente tentaria, então, evitar o paradoxo, mas assumindo uma das posições dele. Só para deixar mais claro ainda, algo que eu não... Agora eu notei que eu não deixei claro, por que eu rejeito o otimismo? Basicamente porque eu não acho que acontece assim na vida real. Eu acho que se existem desacordos profundos, não é a partir de um diálogo racional, onde as partes vão ficar analisando ponto a ponto as crenças que elas possuem, que vai existir um acordo entre elas ali. Ou melhor dizendo, mesmo que elas encontrem talvez um ponto em comum, não necessariamente esse ponto em comum, né, vai ser suficiente para levar à resolução racional. Então, se a gente pensa naquele exemplo lá do Eduardo e da Greta, se os dois possuem a crença de que são seres humanos, isso não necessariamente vai fazer com que eles se entendam e comecem um diálogo. Então, o que eu vou propor, usando essas ferramentas relativistas, é a tese da continuidade entre desacordo superficial e desacordo profundo. Então, desenvolveremos essa tese a partir do compromisso com o pressuposto relativista de que nenhum sistema epistêmico é superior ao outro. Mas a isso vamos aliar a negação da incomensurabilidade entre os sistemas, sustentada na noção pragmatista de que, mesmo sem nenhum pano de fundo compartilhado, ainda seria possível o reconhecimento, pelo menos o reconhecimento, de semelhanças nas estruturas dos sistemas, permitindo assim a interação comunicativa, mesmo que somente em um espaço de persuasão.
Então, o que eu estou querendo propor aqui é algo que eu vou explicar melhor agora. Primeiro, então, eu estou usando esse pressuposto relativista da igualdade dos sistemas e ainda assim estou querendo negar que exista uma incomensurabilidade entre os sistemas. O que é que significa isso? Que por mais que nenhum sistema epistêmico seja superior ao outro, a gente ainda assim é capaz de comparar um sistema com o outro. A incomensurabilidade quer dizer que não é possível comparação. Em palavras, em poucas palavras seria isso. Não é possível comparar uma coisa com a outra. O que eu estou propondo é que sim, é possível comparar um sistema com o outro, mas sem que um seja superior ao outro. A gente não precisa criar uma hierarquia para poder comparar. A gente pode comparar eles a partir de o que eu estou chamando de semelhanças nas suas estruturas. Então, como é que isso se refletiria na prática, vamos dizer assim? O que acontece é, quando duas pessoas estão em desacordo profundo, supondo que elas têm sistemas epistêmicos diferentes, eles não são tão diferentes a ponto de serem coisas totalmente diferentes. Ou seja, por mais que a pessoa, uma analogia, né? Por mais que você seja um ser humano que defende uma pauta progressista sobre a humanidade e tudo mais, e você esteja de frente com uma pessoa extremamente preconceituosa, para um caso paradigmático, o caso do filósofo que volta no tempo e fala com um rei que acredita que a Terra nasceu com ele mesmo. É uma pessoa extremamente egoísta e preconceituosa, e um filósofo que está ali representando a razão. Quando esses dois sistemas epistêmicos entram em conflito, por mais que eles sejam extremamente diferentes e contrários um ao outro, ainda assim essas pessoas reconhecem a outra como uma pessoa. Então, o que eu quero dizer com isso é que eles reconhecem que o outro também possui um sistema epistêmico. E isso já seria suficiente para que eles pudessem conversar e discordar profundamente. Né? Mas, ainda assim, essa discordância profunda, já que eu estou assumindo essa perspectiva pessimista, só daria espaço para a persuasão. Não teria espaço, ainda assim, para um diálogo racional entre essas pessoas. Né? Então, o rei, se ele quiser convencer o filósofo, eu deveria ter colocado esse exemplo de modo mais detalhado. Mas, então, não vamos a ele. Vamos a um que eu já falei aqui. O exemplo do Eduardo e da Greta. Se o Eduardo quiser convencer a Greta de que o aquecimento global é uma farsa, que só existe por conta de conspiracionistas que estão ali querendo derrubar o pai dele, ele não vai poder fazer isso através de uma argumentação de razões, sabe? Não importa o quanto ele fale para ela que o pai dele é uma pessoa muito influente e que pretende salvar a humanidade, e que por isso que existem vários inimigos dele que estão querendo criar essa rede de conspiração contra ele, e sei lá, mostre talvez algumas provas que ele acha que são provas, isso não vai ser suficiente para a Greta, porque ela parte de um ponto de vista totalmente oposto ao dele, assim como não vai ser o suficiente para o contrário, né? Não vai ter como, a partir dessa leitura, que a Greta mostre um artigo científico, por exemplo, bastante fundamentado em comprovações empíricas, de que existe sim o efeito estufa e que existe sim interferência do homem no clima. Isso não vai ser suficiente para mudar a perspectiva do Eduardo Bolsonaro. Desculpa mais uma vez, é um ato falho. Então, o que vai ter que acontecer aí é uma situação de persuasão. Um lado vai ter que persuadir o outro. E isso é um dos tópicos que eu pretendo aprofundar mais para frente. Não vou falar agora como se daria essa persuasão,
mas eu espero que tenha ficado pelo menos um pouco claro qual é a minha hipótese aqui, a minha aposta num reconhecimento das semelhanças estruturais dos sistemas, que seria suficiente para permitir o diálogo e, portanto, o desacordo. Bom, chegando aqui no final, nas considerações finais, eu vou fazer uma espécie de provocação por uma epistemologia social. Acreditamos que o relativismo epistêmico merece maior consideração justamente por conta do tempo em que vivemos. Por um lado, nós vemos os avanços científicos e tecnológicos que nos impedem de nos prender por muito tempo em princípios fundamentais absolutos, caso seja nosso desejo, de algum modo, acompanhar e compreender esses avanços. Outro dia eu vi que, quer dizer, minha mãe chegou falando para mim que estão criando abelhas robôs para substituir as abelhas que em breve serão extintas. E ela ficou muito chocada com isso, porque para ela é inimaginável uma situação do mundo em que isso seja necessário. Mas ela começou a perceber, então ficou assustada. Então, o que eu estou querendo dizer é que ela defendia antes um princípio, não necessariamente de modo absoluto, mas ela tinha um princípio de que nunca iríamos precisar de abelhas robôs. E isso foi quebrado por conta de uma notícia que ela viu, por exemplo, sobre algo que está sendo feito hoje em dia. Por outro lado, nos encontramos diante de desafios no campo social, cada vez mais infestado por violentas campanhas de desinformação para, entre outros fins, alimentar a polarização política e legitimar posições extremistas. Dado esse cenário, acreditamos ser benéfico partir do princípio de que não existe terreno neutro. Para o relativista epistêmico, as justificativas não são apenas parte de uma perspectiva, mas também relativas ao interesse, e não há um ponto de partida neutro ou objetivo para qualquer uma de nossas crenças. Em adição a isso, de acordo com o relativismo epistêmico, crenças e valores obtêm sua justificativa ou verdade somente em relação a sistemas ou práticas epistêmicas específicas. Ou seja, a gente não fica num terreno fundamentalmente fixo, a partir dele a gente tem que adaptar a realidade para encaixar nessa nossa perspectiva fixa. A gente tem essa possibilidade de maleabilidade ou de dinamicidade, de mudar a nossa perspectiva a partir das experiências que a gente vive, já que as próprias crenças e valores que nós temos, elas são justificadas ou são verdadeiras em relação ao sistema que nós temos, né? E não por conta de uma realidade dada. Então, um forte apoio a essa visão tem vindo de cientistas sociais e teóricos culturais que se concentram nos determinantes socioculturais das crenças e das ações humanas. Então, o que eu estou querendo invocar aqui é que existe uma motivação antropológica para defender um relativismo epistêmico. Essa visão social que estamos propondo como justificativa para tratar de problemas em epistemologia, a partir desta ou daquela perspectiva, ou seja, não só a partir do relativismo epistêmico, também faz parte de uma proposta que consideramos muito relevante. Nos últimos anos, pesquisadores em todo o mundo começaram a advogar a favor da realização de uma espécie de virada social na epistemologia, de modo que seja devidamente reconhecido o impacto que o ambiente social tem sobre noções como justificação, e aqui eu estou citando o trabalho da Jennifer Lackey, verdade, noção de confiança, da Catarina Novaes, por exemplo, um trabalho que fala sobre o papel da confiança na argumentação, a partir de contextos sociais, inclusive bastante atuais, noções de desacordo, de convencimento e de persuasão. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, eu estou apelando para a importância do ambiente social, do papel social da epistemologia, e de como a epistemologia ela mesma é influenciada, ou deve ser influenciada, pelos acontecimentos sociais que nós estamos vivendo.
Então eu digo que, sem dúvida, é extremamente relevante compreender fenômenos como as câmeras de eco, ou as bolhas epistêmicas, ou um outro chamado de governamentalidade algorítmica, é um nome muito, muito grande, que dessa autora da Rouvreau, acho que é uma autora francesa, é uma psicanalista, se eu não me engano. Nós precisamos entender esses fenômenos para sermos capazes de lidar, por exemplo, com problemas relacionados à responsabilidade epistêmica de empresas que utilizam inteligências artificiais e algoritmos, coletores de dados de usuários, como fonte de informação para alcançarem maior lucro e maior controle do mercado. Essas ações têm como consequência a interferência direta ou indireta no modo como essas pessoas, né, que estão sendo utilizadas como fonte, se comportam, pensam e vivem com os outros. Então, eu estou querendo chamar a atenção aqui que existem já fenômenos epistêmicos extremamente atuais que dizem respeito ao modo como nós somos, de certo modo, governados por entidades que nós nem sequer vemos, vamos dizer assim. E isso perpassa uma dimensão, obviamente, política e ética, né? Por isso que eu estou chamando a atenção da responsabilidade epistêmica. Bom, obrigado, eu espero que tenha ficado minimamente claro. Eu agradeço qualquer contribuição e ajuda e comentário de todos vocês. E quem quiser ficar depois, para a gente conversar um pouco sobre como eu estou desenvolvendo esse projeto, é só permanecer aqui. Obrigado. A gente pode fazer agora 60 perguntas, né? Eu tenho logo 4 colocações. Posso colocar logo de uma vez ou Pode ser. prefere que fique um rodízio? Não, pode ser de uma vez. Vou colocar logo de uma vez, está anotado aqui. Gostei da tua apresentação, achei bastante interessante, bem construído e tal. Acho que a gente já sabe que a gente tem alguns desacordos, mas acho que isso é fundamental, né? Então, tentar colocar aqui alguns aspectos, eu não vou desenvolver tanto, né? Porque eu dei uma lida no teu projeto e já te mandei. Mas está aqui. Mandei as 4 colocações. Para mim, parece que... Eu vou falar logo tudo de uma vez, depois eu dou um detalhamento maior. Não, vou falar pontualmente cada um. Acho que talvez seja melhor. Parece haver 3 problemas diferentes, assim, ao longo dos exemplos que tu vai dando. Tem um plano que eu coloquei como plano individual, um plano proposicional e um plano de sistemas de crença. Por que eu ponho um plano individual primeiro? Assim, eu acho que é relativamente relevante. Por exemplo, o caso lá do Eduardo. Ele fala porque ele é um canalha ou ele fala porque ele está inserido num sistema de crenças? Parece que para entrar no desacordo profundo precisa necessariamente ser o segundo caso, né? Mas em termos de ação das pessoas, parece que tem essa questão. E em alguns momentos parece que, nos teus exemplos, está mais focado num plano individual, outras questões num plano mais proposicional, e outros momentos no sistema de crenças. O sistema de crenças parece ser o mais relevante. Plano proposicional, eu digo, parece que o problema mesmo está na frase, por exemplo, a Terra é redonda ou a Terra é plana. Às vezes parece mais estar numa coisa mais, sei lá, ideológica, por assim dizer, e às vezes parece mais uma questão de incompetência de um certo agente epistêmico. E talvez esse meu termo já seja meio enviesado, né? Um agente epistêmico, por exemplo, que não conhece método científico, não vai ter capacidade de ser convencido por um argumento científico, porque a ele falta certo conhecimento prévio para entender o próprio método científico, etc. Então, eu ponho essas 3 colocações, né? E aí a outra que eu faço é sobre se o relativismo epistêmico é uma forma de solução do paradigma,
solucionar o paradoxo ou de criá-lo? Porque às vezes eu tive a impressão que parece que o paradoxo surge precisamente por conta do próprio relativismo epistêmico. Eu acabei de sair aqui. Por exemplo, eu acredito num realismo científico. Para mim, a proposição a Terra é plana é falsa, independente do sistema de crenças e tal. E a proposição a Terra é plana, ela é inferior em termos de descrição da realidade do que a proposição a Terra é geóide, etc, etc, etc. E aí tem a questão também, o outro ponto, né? Eu vou falar tudo de uma vez, senão a lapada tu vai falando depois pontualmente, já está tudo escrito, né? Tudo bem. A outra questão parece também ser uma questão de natureza epistêmica, para assim dizer, o valor verdade, e o problema do convencimento e virtudes epistêmicas. Quando eu digo virtudes epistêmicas, é a capacidade que alguém tem de, por assim dizer, ser mais aberto a debates, etc, etc. Ou então de reconhecer que está errado. Então, por exemplo, para mim, a proposição a Terra é plana tem um valor verdade intrinsecamente falso. E o problema, na minha visão, maior é o de convencer, ou então entender, ou então agir no mundo em que existem pessoas que não estão falando conforme a realidade, a verdade da proposição, que seria a Terra geóide, a proposição verdadeira. E às vezes eu pelo menos posso desenvolver melhor isso depois. Parece ser, eu sinto certa necessidade de distinção entre o processo de formação de uma crença e uma explicação com maior poder explicativo. Parece que às vezes são colocados, na tua apresentação foram colocados no mesmo âmbito e me parecem ser problemas distintos. Porque certas ciências, ao meu ver, né, vão ter um poder explicativo muito mais forte do que uma mera crença. No entanto, o problema, às vezes, não está na crença ela mesma ou no sistema de crença, mas sim em outro problema, que seria o da formação de crenças inseridas em contextos socioculturais, para assim dizer, anticientíficos ou essas questões. Acho que fiquei claro, não sei se fiquei 100% claro, mas acho que foi razoavelmente. São essas 4 colocações. Muito obrigado, Rafael. Consegue me ouvir? Sim, sim. Então, eu vou falar o que eu entendi dessas 4 colocações que você fez e vou responder isso. Se tiver alguma coisa que eu estou entendendo errado, eu peço que tu me interrompa e fala. E explique, né, o que é que deveria ser. Beleza. Mas pronto, eu achei muito interessante que tu fez essa distinção entre 3 problemas diferentes. Eu acho, por exemplo, que o plano individual que você mencionou, eu acho que é muito pertinente. Mas eu acho que é algo que não pode... essa é a minha posição, né? Eu não tenho como me decidir sobre isso. Então eu não posso levar isso em consideração na minha pesquisa. O que eu quero dizer com isso eu não tenho como saber se a pessoa defende o que ela defende por ser canalha ou por ser honesta, né? Isso é uma coisa que eu... literalmente é um problema, né, psicológico, talvez social, entre interações entre pessoas, né? Não tem como você saber precisamente, pelo menos que eu saiba, quando uma pessoa é canalha e quando, ou seja, ela está mentindo, e quando ela está sendo honesta. Então, nos meus exemplos, eu estou sempre supondo que a pessoa ela está sendo honesta. Ou seja, ele acredita, o próprio Eduardo Bolsonaro, enfim, eu estou supondo que ele não é só um canalha. Ele, na verdade, ele é um canalha, mas ele é um canalha que acredita no que ele está falando. Então, ele não está só sendo um ator ali, inventando todas essas coisas por conta de uma maneira, que isso seria uma maneira de ganhar poder político.
mas eu estou supondo aqui que ele de fato acredita nessas coisas. E já que é algo meio que indecidível de maneira precisa, se ele é honesto ou não, em relação a essas crenças dele, então eu estou supondo que ele é honesto, para poder funcionar. Porque, de fato, se eu suponho o contrário, se eu suponho que a pessoa está mentindo, então eu acho que não tem como funcionar esse debate sobre desacordo profundo. Sabe, se a pessoa que defende o aborto, na verdade, está mentindo sobre aquilo, não acredita de verdade, então aquelas crenças que ela está invocando não são crenças dela, ela está simplesmente usando aquilo para ganhar algum benefício, por algum interesse político, o que até pode ser o caso. Eu não estou dizendo que não é. Eu acho que isso deve acontecer sim, na realidade, mas eu não posso. Minha consideração é que eu não deveria entrar muito nesse aspecto, porque aí seria realmente julgar moralmente as pessoas e a honestidade delas e tal. Mas no campo proposicional e no campo de sistema de crenças, aí sim eu acho que é uma distinção realmente importante de problemas, né? De níveis do problema. Porque existiria o nível proposicional, que seria aquela convicção em específico, né? Se foi isso que eu entendi. E existiria a perspectiva mais ampla do sistema de crenças como um todo e como ele suporta aquela proposição, né? Dada a proposição. Então, eu não sei até aonde é o que eu quero enfocar mais. Eu acho que eu quero enfocar mais nessa perspectiva mais ampla do sistema de crenças. E usar, sem muito compromisso, pelo menos no projeto, esses exemplos proposicionais. Porque eu acho que se eu fosse focar mais, se eu entendi bem, é isso que você quer dizer com essa distinção, né? Porque se eu quiser usar mais a perspectiva proposicional, por exemplo, analisar a proposição a Terra é redonda e a Terra é plana, e ver, a partir dessa análise, tirar alguma conclusão disso. Eu acho que eu estaria me inserindo muito no plano da filosofia da linguagem, o que, de fato, não é algo que eu pretendo evitar. Até no projeto, mais para frente eu posso mostrar, eu coloquei que meu projeto se alinha tanto na área de teoria do conhecimento, que como eles chamam lá, tanto na área de lógica e filosofia da linguagem. Então, o que eu estou querendo dizer é que eu quero focar mais nessa parte do sistema de crenças. Mas realmente faz bastante sentido essa divisão que tu fizesse. Então, para o segundo ponto, se o relativismo epistêmico seria uma forma, na verdade, de criar o próprio paradoxo. Bom, para responder a isso, eu vou usar o próprio exemplo que você deu de si mesmo, né? Que você se diz um realista científico e, a partir da sua perspectiva, se aparece alguém dizendo que a Terra é plana, essa pessoa está objetivamente errada. Bom, no caso de uma perspectiva realista científica, não existe desacordo profundo, porque existiria já um pressuposto no qual existe uma objetividade para as coisas no mundo, né, para a realidade. Claro que não sobre todos os temas, por exemplo, sobre a existência de Deus. Que eu saiba, não existe uma comprovação científica ainda, né, sobre se Deus existe ou não. Então, possivelmente, poderia ainda restar no realismo científico alguns tipos de desacordos profundos, talvez. Mas o que eu estou querendo dizer é que o relativismo é necessário para que haja desacordo profundo. Essa é a minha... acho que isso foi importante você falar isso, Rafael, porque eu esqueci de mencionar mais um motivo para eu usar o relativismo, que eu tenho como hipótese que assumir uma perspectiva relativista epistêmica é muito importante, às vezes talvez até necessária, em algum modo, em algum grau, para que exista desacordo profundo e então depois possa existir o paradoxo. Então, realmente, a minha resposta então sim, o relativismo epistêmico cria o paradoxo, mas também pode ser uma maneira de resolver o paradoxo. Acho que essa é a minha resposta até o momento.
E aí você fala que existem também dois problemas distintos, um de natureza semântica, que seria o valor da verdade, o valor verdade, e o problema do convencimento, que você está relacionando a virtudes epistêmicas. Eu não lembro exatamente o que é que você falou sobre isso, mas o que eu vou discutir mais é a parte do convencimento. Então, o problema que eu vou focar mais é o do convencimento, que seria propriamente epistêmico, vamos dizer assim. E essa questão do valor verdade da frase, né, da proposição, eu vou deixar, como posso dizer, sem mexer, eu vou deixar intocado, num certo sentido. Porque, como eu estou assumindo um pressuposto relativista, epistêmico, eu também acho, né, eu ainda não decidi sobre isso, mas também acho que eu vou decidir utilizar um pressuposto relativista sobre a verdade. Então, relativismo semântico também. E o que eu acho que eu faria, nesse caso, é que eu não vou chamar de relativismo semântico, vou até anotar isso, mas sim de pragmatismo. O pragmatismo Hugo, uma dúvida, então. Tu acha, então, que relativismo epistêmico desemboca em uma espécie de antropocentrismo, talvez? Antropocentrismo? Acho que antropocentrismo não, porque aí seria dizer que a perspectiva do homem seria superior. Mas então, certamente... mas é porque parece que o próprio, por exemplo, sei lá. Eu estou vendo a sua posição seria tipo a acusação do contra o Protágoras, né? De que, Exato. não. Mas continue, desculpa. Porque, por exemplo, existem certos problemas científicos, por assim dizer, que precedem a existência dos próprios humanos, né? Então, por exemplo, se a gente pensa o problema do formato da Terra, o formato da Terra em si, então eu já estou partindo de um pressuposto, podemos chamar de metafísico, distinto de Deus, talvez até, que o mundo existe independente da gente e qualquer... Então, tipo, quando a gente fala sobre o mundo, quando a gente fala sobre coisas verdadeiras sobre o mundo, e a ciência fala de coisas verdadeiras sobre o mundo que precedem a própria existência dos seres humanos, por assim dizer, quando a gente fala dessas coisas, para mim, por como um anarquismo epistêmico parece, em alguma medida, depender da própria condição humana, sabe? Uhum. E para mim, esse ponto eu não soube formular bem, mas eu acho que deu para pegar a intuição. Deu. Bom, aí o que eu me responderia para você é: a gente não tem como fugir muito da condição humana. E eu diria também, sabe, eu faria essa mesma provocação para o realista científico, ou para qualquer pessoa que defenda uma posição epistêmica, né? Que ela está partindo ela está saindo, né? Ela está se utilizando da perspectiva humana também. Mas eu nego o antropocentrismo e eu não estou afirmando que o relativista científico também é antropocêntrico. Eu estou dizendo que o relativismo que eu pretendo defender é justamente aquele que não possui uma relação hierárquica entre sistemas. E eu não cheguei a formular isso ainda, porque eu não quero entrar nisso no projeto, mas a minha ideia pessoal, vamos dizer assim, é que a gente poderia expandir, não só falar de sistemas epistêmicos, porque isso é algo muito racional, né, muito humano, e também falar de formas de vida em geral. Eu não citei em nenhum momento aqui, eu estou meio que escondendo ainda a minha perspectiva wittgensteiniana e naturalista, nativista, essas coisas. Mas isso são coisas que caminham em conjunto para mim. Então, a minha perspectiva relativista epistêmica é aliada ao pragmatismo e ao naturalismo / nativismo. Então, eu pretendo juntar tudo isso, eu só realmente não acho que é algo que eu pretendo fazer no projeto, porque talvez fique muita coisa para eu defender, ou para eu assumir, talvez não, talvez eu coloque isso no projeto, não sei ainda, vou pensar.
Bom, o quarto ponto, sentir necessidade de distinção entre formação de crença e explicação com maior poder explicativo. Pronto, isso eu acho interessante, porque, de fato, é importante falar como é que eu acho que essas crenças são formadas, né? Eu acho que é a partir da educação, e eu preciso incluir isso em algum ponto no meu texto. Eu acho que essas crenças, mesmo as mais, essas de princípios mais fundamentais, eles também são gerados a partir da educação, do ensino e da educação, e a partir daí eu também vou pegar uma influência sobre a certeza do Wittgenstein. E essa questão da explicação com maior poder explicativo, isso eu acho que é algo importante e que eu pretendo abordar na minha visão de relativismo epistêmico. Ou seja, eu acho que é importante, já que eu quero ter uma visão relativista que nega a incomensurabilidade, ou seja, que possibilita a comparação, em que essa comparação possa ser feita a partir de algum critério. E o critério pode ser, sim, o poder explicativo do princípio. Eu só ainda não sei exatamente como justificar isso, mas eu pretendo considerar o poder explicativo como podendo ser esse critério, um dos critérios, né? Já que o critério não é superior ou inferior, mas pode ser o critério a mais bem informada, o princípio mais bem informado, a crença mais bem informada. E aí isso mais bem informado significa não que aquela pessoa é melhor do que a outra, ou que aquela cultura é melhor que o outro, mas que parece gerar, por exemplo, benefícios maiores para a convivência em sociedade, sabe? Como eu estou querendo propor essa perspectiva social, de uma epistemologia social, uma espécie de defesa da convivência social, da boa convivência, talvez, talvez eu possa, então, usar dessa maneira, né? O poder explicativo de acordo com um fim social. Beleza, acho que tu sacou bem, assim, todas as minhas colocações e perguntou bem. E eu propositadamente resolvi aqui fazer perguntas mais relacionadas à filosofia da ciência, filosofia da linguagem e metafísica, justamente para tu se defender caso alguém venha fazer colocações assim. Foi bom. Eu vi aqui tem mais colocações. Marcelo disse que queria falar. Tu quer falar agora ou quer que eu comente o comentário? Pode falar, fala. Melhor. Depois eu comento o comentário de Mari. Tá ok, mas como eu comentei embaixo, o meu comentário vai pelo caminho do de Mariane também, porque, primeiro, eu gostei bastante das objeções de Rafael também, porque foram anotações que eu fiz também, me parecia que no momento que estava falando em desacordo entre pessoas, eu não sei se daria para fazer o mesmo paralelo com sistemas de crenças, sabe? Principalmente porque me parece que tu está assumindo já de antemão uma posição muito, entre aspas, racionalista ou intelectualista do ser humano para esse paradoxo poder acontecer. Quando a gente está em discussões, eu acho que no fundo a tua conclusão né, mas tem muito mais coisas envolvidas do que simplesmente um jogo racional, sabe? Então, me parece estranho a ênfase num paradoxo propriamente lógico, sabe? Isso me pareceria que é algo de outra ordem. E um segundo ponto seria quanto a essa coisa que tu falou na final, né? Que, no fundo, me pareceu que tem um critério para distinguir, para ser o comparativo entre crenças, né? Seria um critério pragmático de que o que é útil para um determinado povo, num determinado contexto. Mas ainda assim, é possível se estabelecer critérios de utilidade, né? Por exemplo, o que eu posso fazer com a física newtoniana, que nem é
a melhor física de todas, né? A de Einstein aparentemente é melhor, etc, etc. Mas, enfim, eu posso fazer muito mais em diferentes países, com diferentes ambientes diferentes do que eu poderia fazer com um determinado mito de origem, de um determinado povo, de uma determinada comunidade. Sabe, Hugo? Enfim, é isso. Não sei se eu fiquei muito claro. Não, deu para entender, sim. O motivo de eu usar esse paradoxo, que pelo menos essa formulação aí de fato é bastante lógica, né? Tanto é que eu estou fazendo uma analogia a partir de um paradoxo da lógica, né? Que o Quine pega a partir de diálogo entre lógicos, né? Mas, de fato, agora eu vi ali o comentário de Mariane, eu acho que talvez o que esteja acontecendo é que a maneira que eu estou falando soa como se eu estivesse descrevendo as coisas de um modo extremamente racional. Sendo que justamente o que eu quero fazer é mostrar que uma abordagem muito racional vai levar a um fracasso, no sentido de que não vai descrever muito bem como funciona na realidade. Por isso que eu não assumo uma perspectiva otimista, porque eu acho que essa perspectiva otimista é muito racional, é muito intelectualista. E possui uma esperança muito grande na razão. Enquanto que a visão pessimista, ela tenta... talvez o que eu possa fazer tem um tópico no meu projeto que o nome é intolerabilidade da ruptura comunicacional. E tem outro chamado persuasão versus argumentação. Nesses dois tópicos, eu pretendo, principalmente no da intolerabilidade da ruptura comunicacional, eu pretendo argumentar que não é intolerável, sabe? Não é intolerável que a gente chegue num ponto que vai simplesmente falhar. A gente não vai conseguir. Não necessariamente por conta de um atrito lógico, epistêmico, por conta das crenças que são contraditórias, né? Não porque as pessoas estão ali analisando o sistema epistêmico do outro, mas justamente por conta dessas questões de cunho pessoal, social, afetivo, enfim, psicológico. Então, eu realmente acredito, vamos dizer assim, eu concordo muito com vocês, mas eu estou dando um enfoque nessa perspectiva epistêmica porque é onde o debate se encontra majoritariamente no estado da arte dessa discussão. Mas, de fato, a minha perspectiva, e eu pretendo colocar isso no trabalho, é uma perspectiva pragmática, social, usando esses critérios de utilidade, mas também a partir da perspectiva de afetividade e de talvez até uma perspectiva psicológica, né? Então eu não pretendo me limitar exatamente, mas no projeto eu preciso, eu sinto isso, né? Eu tenho que delimitar bem que eu estou partindo inicialmente, pelo menos, dessa perspectiva epistêmica. Mas o que vocês estão falando é justamente algo que eu pretendo usar como argumentação contra outras teorias, né? Que elas seriam incompatíveis com a realidade. E é por isso que eu coloco essa provocação por uma epistemologia social, porque eu acredito que é necessário que a gente se volte para essas questões da vida real, vamos dizer assim. Hugo, posso fazer mais uma colocaçãozinha breve que eu poderia ter feito antes? Fala. Ou tu prefere deixar depois? É só porque às vezes eu tive a impressão que talvez o externalismo epistêmico poderia ele ser mais interessante e útil do que o relativismo. Mas aí eu posso falar depois mais sobre isso. Pode ser, então. Depois a gente fala. Bom. Uma dúvida aqui, Hugo, rapidinho. Fala. Quero agradecer pela apresentação e até pedir desculpa se eu estiver falando alguma grande besteira aqui. Que é isso? Você acha que
a pós-verdade seria uma consequência direta desses desacordos profundos. Vou até mandar no chat para quem quiser ler. Com certeza. Eu não coloquei exatamente ali, mas eu acho que... Quer dizer, eu não sei se eu diria que a pós-verdade é uma consequência de desacordos profundos, mas a pós-verdade é um fenômeno real, né, que acontece, está acontecendo hoje em dia, eu considero, e ela se encaixa nessa narrativa de que existem desacordos profundos. Ou seja, você poderia encontrar um desacordo profundo entre pessoas por conta de que, hoje em dia, eu dei um exemplo mais ou menos voltado a isso da outra vez, que é basicamente, a gente antes, talvez, pudesse até acreditar que a gente não pode esconder certos fatos, né? A gente não pode negar certos fatos. Por exemplo, choveu ontem, choveu hoje. É incontestável que choveu, se choveu ontem, e uma pessoa que está defendendo isso, é incontestável que isso é verdade. No entanto, a gente vê que existem pessoas que contestam isso e que usam justificativas que não são, eu não considero válidas e nem considero boas, mas são justificativas que funcionam. Por exemplo, o próprio... A gente vê isso em exemplos de presidentes hoje em dia, né? O presidente Bolsonaro, o presidente Trump usam nos discursos deles várias justificativas horríveis para contestar fatos que não são contestáveis. E funciona. Sim, só pegar de exemplo a rodada de discursos na ONU que a gente teve, acho que foi ontem, posso estar errado. Eu nem cheguei a ver isso, porque eu não queria mais material, já era suficiente que eu tinha. Mas eu diria que a pós-verdade só aumenta a gama de possibilidades de desacordos profundos que podem acontecer. E é triste isso. Hugo. Oi. Então, algo que eu pensei, não sei se tem uma relação física com o trabalho, etc., enfim, é que isso me lembrou, acho que um princípio metodológico que antropólogos no geral têm quando vão lidar com alguma cultura diferente, né? Eles assumem que aquela cultura não tem, eles assumem um relativismo moral, né? Tentam entender aquela cultura em termos de toda aquela diferença que eles podem ter com a gente, tentam entender do mesmo modo, como se fosse algo natural, né? Isso. Mas apenas por defender esse relativismo moral não significa um comprometimento com que os valores morais de fato sejam relativos, sabe? Então, eu não sei, eu supus que talvez essa distinção fosse interessante para o teu trabalho, talvez não agora, mas no futuro, e eu queria ouvir o que tu acha. Eu acho isso... Posso fazer um complemento? Perdão, de estar interrompendo de novo. Fala. Sim, porque esse relativismo moral instrumental também compromete dizer que o sistema de crença daquela cultura seja melhor ou pior também, né? Então pode expandir também para uma questão epistêmica, só para conectar mais também ainda com o seu trabalho. Legal. Essa questão da instrumentalidade de uma perspectiva relativista, olha, eu acho que é mais ou menos isso que eu estou propondo. Né? Como eu chamo, tem um capítulo da minha tese que o nome é relativismo como uma ferramenta. Então, justamente porque eu não quero assumir, para não cair, por exemplo, na contradição de que você é relativista, mas assume o relativismo de forma absoluta. Eu não quero assumir o relativismo de forma absoluta. E eu não acho que nenhum relativista faz isso, pelo menos os que eu vi, né? Quando eles assumem um relativismo epistêmico, por exemplo, é também junto de um pluralismo epistêmico. Pelo menos as perspectivas que eu mais me encaixo são essas, né? Assim como existe pluralismo moral, então, ainda assim, eu acho que, de fato, a pergunta de Marciano é interessante no sentido de que a gente pode se questionar se esse antropólogo que
faz uso desse relativismo moral instrumental, se ele de fato, esse uso é instrumental ou não. Porque eu acredito que se a pessoa está ali seriamente trabalhando, provavelmente ela acredita nessa perspectiva dela, sabe? Ela, de modo honesto, se for um antropólogo, sei lá, não sei como caracterizar isso. Não quero dizer que é um antropólogo genuíno, não é isso. Mas eu acredito que sim, é possível que exista tanto um antropólogo que usa o realismo moral como instrumento, como também aquele que acredita de fato no realismo moral e que leva isso para a vida dele. E talvez isso até seja o motivo para ele ser antropólogo. Sabe, foi isso que o levou a ser antropólogo. E eu acho que essas conexões com a antropologia é justamente o que eu quero chegar, sabe? Eu adoro que isso está acontecendo aqui, porque essa é uma das consequências que eu pretendo. Eu gostaria que meu trabalho pudesse, vamos dizer assim, abordar problemas antropológicos a partir de uma perspectiva epistêmica social. Talvez essa seja uma maneira de descrever. Porque eu acho que quando eu chamo de fenômeno, quando eu digo que o desacordo profundo é um fenômeno antropológico. Eu não sei se chega a ser um fenômeno biológico, né? Porque não sei se existem desacordos profundos entre outros animais. E eu não acho que eu quero entrar nessa. Mas, pelo menos antropológico, eu acho que é assim que a gente deveria chamar o fenômeno. Né? E essa virada social da epistemologia é um fenômeno bem recente, não é, Hugo? Como você colocou. Você colocou pesquisas ou artigos de 2016 e 2020. De certa forma, eu acho que é muito interessante e tem muito a agregar esse estudo de como o ambiente social influencia na justificação, verdade, desacordo, e que esse diálogo com a antropologia tem muito a agregar. Gostei muito disso que você pontuou no final. Obrigado.